E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. Do vídeo de agora a gente vai ver aí o pré-jogo e tudo sobre o São Paulo que enfrenta o Cuiabá amanhã fora de casa. Jogo importantíssimo para o São Paulo que pretende subir na tabela aí, quem sabe por um milagre buscar um título, uma vaga direta pela Libertadores, eu acho que é mais plausível. Teremos o retorno dele, Ferreirinha e muito mais. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Estamos na meta de 15 mil inscritos, dá essa força para esse jovem São Paulino aqui atingir essa meta. Beleza? A gente vai estar assistindo o vídeo junto, vocês já sabem, no final do vídeo eu volto, a gente vai estar analisando e falando muito sobre o São Paulo, sobre esse jogo de hoje, sobre Zubeldia, jogo de amanhã, sobre o Zubeldia, sobre Ferreirinha, sobre Luciano, muitas coisas. Créditos eleitorais, tô deixando aí na descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. A votar você também, troféumesarredonda.com.br. Outro atacante que vem se destacando na temporada é o André Silva. José Paz está no CCT da Barra Funda com as notícias sobre o jogador e o tricolor. Boa noite, Zé. O André Silva pode ser titular, é isso? Fala, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo aí que tá acompanhando mais uma edição do glorioso Gazeta Esportiva. Pode ser sim titular, né? O São Paulo tem jogo importante amanhã contra o Cuiabá, fora de casa, mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro. Mas mais do que isso, com muitos torcedores do São Paulo com quem eu venho conversando, muitos entendem que o André Silva ele merece uma chance no time titular, porque os principais jogadores do São Paulo não estão rendendo muito nos últimos jogos, né? Então a gente preparou uma tela para mostrar para vocês aí alguns números do André Silva no Campeonato Brasileiro. Na verdade, um número específico aí, que é o número que importa para o atacante, né? A quantidade de gols. O André Silva já marcou 5 gols no Campeonato Brasileiro desse ano, está empatado com o Caleri, que é o grande ídolo, o grande jogador do São Paulo, né? Nessa temporada, nos últimos anos. Tá atrás só do Lucas e do Luciano, que vocês comentavam ainda há pouco aí, que apesar de ser muito criticado, é o cara que mais marcou gols pelo São Paulo no Campeonato Brasileiro desse ano. O André Silva entrou bem contra o Botafogo, deu assistência para o gol do Caleri, fez gol contra o Corinthians, né, na última rodada do Campeonato Brasileiro, então é um cara muito importante quando sai do banco, mas muitos São Paulinos, repito, entendem que ele tem que ter uma oportunidade sim no time titular. O São Paulo trabalhou na manhã de hoje aqui no CCT da Barra Funda, já foi lá para Cuiabá para o jogo de amanhã lá na Arena Pantanal, então já está muito preparado para essa partida e fica a expectativa para a gente saber qual time que vai colocar em campo o professor Luiz Zubeldia. Eu venho dizendo aqui ao longo da semana, o Zubeldia vem trabalhando muito o controle de carga desse elenco, né? Desse elenco do time do São Paulo depois do jogo contra o Corinthians majestoso lá em Brasília, então existe sim a possibilidade de algumas alterações. Bem verdade que o São Paulo só tem o Campeonato Brasileiro para jogar até o final do ano, mas mesmo assim está preocupado em dosar aí a quantidade de partidas de cada atleta. Por falar em Zubeldia não está muito certo para a temporada de 2025 não no São Paulo, viu? Muita gente entende aqui dentro do São Paulo, vamos com calma, vamos ver se ele é o cara mesmo para continuar no comando do São Paulo. Por enquanto tudo certo, porque o Zubeldia tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem. Então assim, futebol é dinâmico, como gosta de dizer o presidente Casares, especialmente depois da passagem do Carpini. Mas por enquanto, repito, o Zubeldia tem contrato com o São Paulo. Tá certo, Michele? Beijo grande, devolvo para vocês aí. Sextou, minha amiga! Sextou, meu querido. Um beijo grande pra você. Fala, Alex. Bom, primeiro sobre o André Silva, né? Ele realmente tem entrado bem, não é um gênio, não é um craque, mas quando ele entra tem dado conta do recado. Ele ocupa normalmente a mesma posição do Caleri, embora em algumas situações emergenciais eles possam jogar juntos, mas não é o costumeiro, não é o usual. Mas quando ele tem entrado, ele tem feito gols, dado assistência, como destacou bem o José Paz. E quando o Caleri não pode jogar, eu acho que é quase que uma coisa automática a gente já entender que o André Silva é o substituto natural, tem que jogar e pode sim manter o nível aí do ataque do São Paulo e continuar fazendo gols como ele tem feito, como a gente mostrou agora há pouco aí nos próprios números, né, Mazé? Ah, sim, o André Silva ele tem sido importante, vinha sendo importante, principalmente no Campeonato Brasileiro, quando o São Paulo tinha que utilizar um time alternativo pelo fato de estar disputando a Copa do Brasil e a Copa Libertadores também. E isso permitiu que o André Silva mostrasse seu futebol para o técnico Luiz Zubeldia. O André Silva no Campeonato Brasileiro é o terceiro jogador do São Paulo que mais participações tem em gols. Então ele fica atrás só do Luciano e do Lucas.
Então é um jogador que vem sendo importante, principalmente quando o São Paulo precisa utilizar uma formação alternativa. Agora, em relação ao Zubeldia, é algo habitual no São Paulo, nos bastidores do São Paulo, sempre que há um mau resultado, uma eliminação, a cabeça do técnico ser colocada ali em dúvida, né? Será que o treinador sai? Será que o treinador fica? Mas eu acho que o Zubeldia, dentro de todas as suas limitações e desafios, é um treinador que trabalhava no futebol equatoriano, vem para o Brasil e ainda assim consegue se adaptar rapidamente, manter o São Paulo competitivo. O São Paulo apresentava um futebol bem aquém das expectativas com o Carpini, a gente não pode esquecer. É verdade, nossa. E o Zubeldia, embora tenha sido eliminado nas Copas, conseguiu levar o São Paulo para uma quarta de final de Libertadores, está no top 5 O time do Campeonato cresceu muito e Brasileiro. logo de Até cara. a Boca tá de Exato. olho nele. Você, Tava de olho nele. dando uma continuidade para o trabalho do Zubeldia, eu acho que o São Paulo pode melhorar ainda mais. Ele futuramente. surpreendeu. Ele chegou e já foi dando conta do recado, então, né? Apesar de ser meio isso. esquentadinho. Luciano Basejo. O Luciano é um jogador importante para muito torcedor, é ídolo do clube, né? Um jogador que fez gol na final do Campeonato Paulista, ajudando a tirar o clube de uma fila bastante duradoura, né? Depois também foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa do Brasil, enfim, já tem títulos importantes, é idolatrado pela torcida, mas o Luciano muitas vezes não apresenta o futebol do tamanho da sua idolatria, né? Da idolatria que ele recebe. Só que quando ele começa a perder espaço, começa a ser questionada a sua titularidade, ele vai lá e marca um gol decisivo, faz um bom jogo num clássico. diferenciado. Ele é o jogador que aparece em jogo grande, mesmo não rendendo muitas vezes aquilo que se espera Pois dele. é. Por essas e outras, ele é esse personagem tão controverso e que divide opiniões. Mas é fato que decisivo, o Luciano foi vencendo e espero aí que continue sendo para o time tricolor. Eu acho o Luciano um cara muito importante para o São Paulo, ainda para a realidade do São Paulo, porque se fosse um time de gênios, de craque, aí você ia falar, não, o Luciano não tem espaço. Mas não é, o São Paulo é um time que tem suas limitações técnicas, embora tenha melhorado bastante de uns anos para cá, né? Foi campeão da Copa do Brasil, manteve um time precisa nível dele. legal. E o Luciano é um cara que, mesmo não sendo aquilo que ele pensa que ainda assim ele é importante. Eu acho que o Luciano, ele pensa que joga mais do que na verdade joga, mas ainda assim ele é fundamental para as pretensões que o São Paulo tiver, para os objetivos que o São Paulo tiver, porque de fato ele aparece muitas vezes em momentos decisivos. Sabe, apertar uns parafusos de vez em quando, ele tem algumas atitudes intempestivas que prejudicam a ele e o próprio São Paulo, né, comportamento. Pô, mas no São Paulo muita gente tem, né? O próprio técnico. O Rafinha tem. Rafinha tem 50 anos de idade e continua aprontando, sendo expulso no banco, fazendo confusão desnecessária. Então, Exato. O Luciano é um desses caras, né? Que gosta de botar fogo no jogo, mexe muito com os rivais. cartão besta. A torcida rival não suporta o toma jogador. cartão que não precisa, sabe? É E aí bom, ele prejudica dá o umas time. desequilibradas. Ele agita pro bem e pro mal. Pro pronto. bem e pro mal, mas eu acho um jogador importante também também pro acho. São Paulo. São Paulo e Cuiabá se enfrentam amanhã. Eu já quero que você deixe aí a sua opinião, seu palpite, seu placar para o jogo do Brasileirão São Paulo contra o Cuiabá. Fora de casa, São Paulo que não tem Alan Franco e que não tem Jonathan Calleri suspensos para esse jogo do Campeonato Brasileiro. Vamos falar aqui rapidinho sobre o Luciano. E ele é um ponto crucial nesse time do São Paulo. Porque todo mundo sabe que a posição do Luciano não é meia e ele é um segundo atacante dos bons, por isso ele tem muitos gols na temporada. O Zubeldia, quando ele chegou, ele achava, por não conhecer totalmente o elenco do São Paulo, ele achava que o Luciano era um meia mesmo. E ele colocava o Luciano como um meia para tentar armar o time, porque ao contrário do time do Dorival, e a gente tem que usar isso como exemplo, o time do Dorival era um time que não tinha pontas, era um time que construía por dentro com a ajuda de 3 meias, o Luciano, o Rato e o Rodrigo Nestor. Esses 3 meias, eles conversavam entre si para criar jogadas de gol. Então, todas as jogadas do São Paulo na época do Dorival eram sempre criadas por dentro. As bolas por fora ficavam sempre a cargo dos laterais, a maioria das vezes pelo lado esquerdo com o Caio Paulista. Então o Luciano, ele era um jogador a mais nesse sistema de construção, que contava com 5 jogadores. Alisson, Pablo Maia, o Luciano, Nestor e o Wellington Rato. Ok,
O time desse ano, o time do Zubeldia, ele é um time que joga diferente. Por quê? Porque é um time que joga com pontas ou no mínimo um ponta. No caso, às vezes o Ferreira, às vezes o William, às vezes o Lucas. Por mais que Lucas não seja assim um ponta a ponta, né? Como o Ferreira e como o William Gomes, que pisa lá na risca da lateral, dando amplitude para o campo. Mas é um time que, assim como a LDU de Zubeldia, que tinha um meia, que, cara, eu não me lembro o nome dele, mas era um meia já de idade, que tinha por característica, se eu não me engano, era o Sornosa, aquele que jogou no Fluminense, se eu não me engano, era ele. Ele era responsável por criar as jogadas do time da LDU, que tinha o Johan Julio de um lado e um outro jogador também muito rápido do outro. Então, era basicamente o mesmo esquema, mais ou menos a mesma coisa que ele faz no São Paulo. A questão é que lá ele tinha um meia que distribuía o jogo. Quando ele chegou no São Paulo, ele achou que o Luciano era esse meia, que o Luciano conseguiria fazer essa função. Mas a gente viu que o Luciano, o desempenho dele, as atuações dele caíram drasticamente, porque como meia, o Luciano não tem a dinâmica de um meia, dinâmica mesmo, sabe? Por exemplo, o Luciano não tem a dinâmica do Rodrigo Nestor, não tem a dinâmica de um Michel Araújo, a dinâmica de um Wellington Rato, por mais que o Wellington Rato seja um meia ponta, não tem a dinâmica de um De La Cruz, por exemplo, de um Gerson. O Luciano também não tem a visão de jogo e passe de um Arrascaeta, de um Ganso, do Rafael Veiga, do Alan Patrick, do Matheus Henrique, do Cruzeiro, do Everton Ribeiro. Então ele não tem condições de fazer essa função. Porém, o Zubeldia, depois de um tempo, entendeu e começou a montar um sistema onde os dois volantes e os dois meias pontas do São Paulo eram responsáveis pela criação para Luciano e Caleri finalizar. O Luciano, teoricamente, continuava nesse 4-2-3-1. Porém, na hora que o São Paulo estava construindo, o Luciano não recuava para ajudar nessa criação. O Luciano se aproximava do Caleri, ou se aproxima do Caleri, para finalizar a jogada. E é aí que ele é fundamental. Porque os principais momentos do Luciano, se a gente for voltar no tempo, a gente vai ver que foi Luciano e Brenner, Luciano fazendo dupla de ataque com o Brenner na época do Diniz, Luciano e Pablo, Luciano também fazendo dupla de ataque com o Pablo na época do Diniz e na época do Crespo, e Luciano e Caleri no início da era Rogério Ceni. Luciano também jogava Luciano também era um segundo atacante, jogava os dois volantes, Patrick do lado esquerdo, Igor Gomes do lado direito, os dois meias, Luciano e Caleri. Era assim que o time do Rogério Ceni jogava. Depois que o Rogério mudou e tal. Então, o Zubeldia entendeu que o Luciano é imprescindível dentro da área para finalizar a jogada. A grande questão, o grande contraponto e esse meio do São Paulo? Quem é responsável pela criação do São Paulo? Quando você tinha o Alisson e o Pablo Maia, você, em tese, conseguia preencher essa lacuna, porque o Alisson é um cara com muita dinâmica. Ele também não tem um passe para botar todo mundo na cara do gol, mas ele tem a dinâmica de um meia. A gente lembra que o Alisson era atacante, depois veio para meia, depois veio para volante. O Alisson consegue fazer essa função de dinâmica, de fazer essa bola chegar rápido aos laterais, aos meias, aos atacantes. Ele consegue fazer isso, não com passe, mas com dinâmica, com velocidade, carregando a bola, conduzindo a bola. Quando a gente perdeu o Alisson e o Pablo Maia, o São Paulo se destruiu, porque o Luciano não consegue fazer essa função. E as piores partidas do Luciano foram quando ele voltava para fazer essa função. O Luciano teve e outra coisa, teve partidas que o Luciano não jogou absolutamente nada, mas fez gol e passou pano para as atuações. Então, quando a gente, pelo menos eu, peço a saída do Luciano do time titular, é porque o Lucas por dentro rende mais, é mais capaz de desenvolver e de gerar perigo do que o Luciano. Principalmente quando o São Paulo não tem quem construa. Quando o time do São Paulo tem um conjunto que tá dando certo, essa bola tá chegando na frente pro Luciano finalizar, ok, ele é foda, ele é fundamental. Quando o São Paulo está com problema na criação, o Luciano em campo se torna um grande problema, porque é menos um jogador para criar e ele não consegue voltar. Ele não consegue finalizar as jogadas porque não tem quem crie e ele, teoricamente, está tirando a vaga do Lucas, trazer o Lucas para o meio e de colocar mais um jogador na ponta para dar amplitude. Então, assim,
O Luciano ele é um grande problema, mas ao mesmo tempo ele é uma grande solução, porque o Zubeldia gosta muito dele, porque ele tem um poder de decisão, de finalização muito grande. Muito grande o poder de finalização do Luciano. Ele finaliza de cabeça, de pé esquerdo, consegue tabelar dentro da área, assim. Ele é um cara que consegue fazer gols, é decisivo. O grande problema é a posição. Eu já falei aqui algumas vezes nos vídeos, eu acho que se o Zubeldia às vezes tentasse jogar com 3 volantes, o Lucas de 10, Luciano e Caleri, mais ou menos como o Felipe Luiz tá colocando o Flamengo em campo agora. Tá jogando com 3 volantes, Pulgar, Gerson e De La Cruz, Arrascaeta, Gabriel e Bruno Henrique. Daria para fazer isso com São Paulo. Você coloca o Luiz Gustavo, por exemplo, você pode colocar o Bobadilha de um lado, o Marcos Antônio do outro, pode colocar, já que o Michel Araújo se machucou, né? Você pode colocar até o Nestor como terceiro homem do meio de campo, então você pode colocar Luiz Gustavo de um lado, Bobadilha do outro, Nestor sendo esse terceiro homem de meio de campo na trinca, o Lucas de 10 atuando por dentro, e o Lucas teria teoricamente mais vantagem, porque com 3 volantes, a marcação você consegue controlar mais. E Luciano e Caleri. O Luciano dentro da área, ao lado do Caleri. O local que ele é mais fulminante, o local que ele é mais chato, o lugar que ele é decisivo. A questão é que a gente tem a volta do Ferreirinha agora. E aí a gente volta a ter o problema. O que você vai fazer com o Luciano? Porque o Ferreirinha, ele é fundamental nesse time do São Paulo. Você coloca o Ferreirinha de um lado, você pode colocar o Lucas para o outro lado e trazer o Luciano por dentro. Em alguns jogos isso vai funcionar. A questão é em tantos outros jogos que esse meia, o Luciano, ele tem que criar jogo. Ele tem que... Ele não é... A grande questão hoje no time do São Paulo, esse meia... Ele não é mais uma peça na engrenagem da criação. Ele é o responsável pela criação. E o Luciano não consegue fazer isso. O Luciano não consegue ser o responsável pela criação. Ele consegue ser mais uma peça na engrenagem. O Lucas também não tem o passe, mas ele tem algo que cria, que é o drible, a arrancada. O Lucas constrói com o drible, com a arrancada, com a mudança de direção. Enfim, vamos ver o que o Zubeldia vai planejar e colocar em campo no jogo de amanhã. Beleza? Fiquem todos com Deus, deixem a sua opinião, deixem seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!